uma origem registrada. É mais comum na REURB que a gente vê. A prefeitura solicitando a regularização de uma área que realmente não tem uma origem. Na REURB vê bastante, né, Lilian? E qual é o prazo dessa? 10 anos, viu? 10 anos de posse. Inclusive, esse fundamento pode ser usado dentro de uma REURB também, viu, gente? Você pode trabalhar dentro da REURB, do requerimento da REURB que vai para a Comissão de Regularização Fundiária, vício registral. Então, você pode trabalhar isso também. Esse uso capião, ele já deu muito certo e deu muito certo também no Rio de Janeiro, hein? Mas na prática vai seguir o curso com uma ação de capião normal, vai ter que descrever o imóvel, vai ter que notificar para ver se há regularidade da área ou não, né? Porque vai ter que eventualmente chamar um ente público da prefeitura para se manifestar a respeito da localidade do imóvel. Né? Verdade, Felipe. Doutores, essas espécies de uso capião que nós estamos conversando aqui, que infelizmente a gente não estudou na graduação, o que o Felipe falou é verdade, ele vai seguir o curso do processo normal. Nós não temos nenhuma vantagem em relação, processualmente falando. Não existe vai encurtar o caminho, não vai acontecer nada. Você está usando um uso capião específico. E a regra no processo civil brasileiro é o quê? Usar as ações específicas. Então, a vantagem é você estar usando um uso capião específico para aquele caso concreto. Isso ajuda o judiciário a ter mais interesse, julgar melhor, né, analisar melhor. Mas os procedimentos são adotados de forma contínua, igual a qualquer uso capião. Legal, Felipe? Verdade, verdade. Agora, esse outro uso capião que eu vou falar aqui, eu acho que também os doutores já pegaram no cartório, que é o uso capião de coisa própria, que é objeto também de muita polêmica. Né? A 14ª espécie de uso capião de coisa própria, muitas vezes o advogado, a advogada não sabe, o cartório também não. Você vê que o cartório é sempre atualizado, hein? O que é o uso capião de coisa própria? Existem diversas situações que eu posso aplicar essa nomenclatura na peça, no requerimento. Lembrando que quando é caso polêmico ou contraditório, vai para o judicial. Não vai atrapalhar a vida do cartório. O cartório vai fazer o que está na lei. Esse uso capião de coisa própria, ele também tem um fundamento legal no 1228 do Código Civil. É um uso capião que eu vou utilizar quando eu consiga demonstrar na peça, nos autos, isso no uso capião judicial, que eu tenho uma porcentagem do imóvel. Eu tenho 10%, 40%, 50%, 90%, mas eu não consigo ter a totalidade do imóvel. Eu não consigo. Isso acontece. Nós tivemos um caso aqui no escritório, o sujeito, ele vendeu a posse, cessão de direitos possessórios, só que ele era casado, ele colocou como solteiro, então não dá para fazer escritura pública, porque tinha que achar ela, e ela tinha sumido. Então foi comprado 50% de um herdeiro, os outros 50% foi comprado desse rapaz. E ele a ex-mulher, a ex-companheira, sumiu sem se divorciar. Então não dava para regularizar. Nós usamos essa tese, pode ser usada como tese ou como ação, nome da ação, ação declaratória judicial de uso capião de coisa própria, ou como tese dentro de uma ação de uso capião específica, extraordinária, ordinária, constitucional. Esse uso capião, um grande objetivo meu, seu, é fazer o quê? Dar a propriedade de forma integral ao autor, à autora. Esse uso capião eu busco o quê? A totalidade do imóvel. Eu não consigo regularizar de outro jeito, ter a totalidade. Ninguém quer ter a fração ideal da matrícula, só 40%, 50%, 90%. Eu quero ter tudo para amanhã poder vender. Esse uso capião ele é interessante, também acontece muito. Muitas vezes o sujeito compra no leilão, arremata no leilão, e arremata errado. Né? Tivemos um caso onde foi feita uma arrematação e ele não se atentou, ele arrematou 50% do imóvel. Ele conseguiu entrar no imóvel, ter a posse do imóvel do apartamento. Só que ele só arrematou 50%, os outros 50% ele não conseguia achar quem era o dono, achou quem era o dono, mas não conseguia achar para negociar, para fazer talvez um acordo. Qual foi a estratégia? Uso capião de coisa própria, porque ele rematou 50% do imóvel de forma errada, achou que era 100%, por isso precisa olhar, precisa investigar. Conseguiu, através da carta de rematação, transferir 50%, mas os outros 50%. Vai ficar assim a vida toda? Foi feito uso capião de coisa própria. Então tem a sua fundamentação no 1228 do Código. Hein? Esse uso capião também é interessante, também tem um entendimento doutrinário e jurisprudencial muito forte. Você chegou a pegar alguma coisa assim? Chegou, Felipe? Nesse próprio, a fim de obtenção da 100% do imóvel, não, nunca peguei. Porque, assim, eu também não acho que seria um problema, porque, assim, até seria mais cômodo, porque já tem uma origem registrária, já tem uma matrícula, seria uma questão, assim, de reconhecer o direito de propriedade sobre as frações dos proprietários tabulares, aqueles que estão na matrícula, mas que faticamente não estão no imóvel. Então, eu não veria problema nenhum em cumprir o nosso capião assim.
E agora o que eu já peguei, que não sei se o senhor vai enfrentar, são aquelas situações em que a pessoa já é titular do imóvel, e aí é o seguinte, não sei se o tema vai ser o tema da aula, porque eu também achei que foi assim, bem desafiador tentar pegar todos os temas de Escapião no sábado, é bem difícil, a gente vai escorrer de forma bem rápida, né? Mas é aquela questão de aquisição do imóvel cuja metragem é inferior ao que a lei determina para que seja um lote, entendeu? Então, às vezes, a pessoa ela ocupa o loteamento, só que o loteador, na hora de passar a terraplanagem, assim, o que acontece? Às vezes, o tracejado da rua passa diferente, então ele já está ocupando uma matrícula e ele quer pegar um pedacinho que está na frente. E aí, na hora de descrever o imóvel, o que ele faz? Ele descreve a área que ele já é proprietário com acréscimo. E aí, a usucapião, ela acaba sendo como se fosse um procedimento de edificação, em que ele vai... Aí tem duas situações que vai acontecer. Ou ele vai usucapiar só a partinha que é o acréscimo, de fato, que é aquela área que ele juntou o muro e foi até a rua, porque houve um ganho ali na hora de implementação do loteamento, vamos supor. Ou ele vai descrever a área que já está matriculada, somando a área que ele pretende adquirir e vai abrir uma matrícula nova para a descrição da área total. Entendeu? Ou ele vai escapar só um pedacinho para depois fazer a unificação, ou ele vai descrever a área de tudo e pedir a abertura da matrícula da área apurada que hoje ele ocupa, entendeu? Eu achei que fosse uma situação parecida, mas é diferente do que o senhor está explicando da fração. Legal, Felipe. É muito comum nesses casos também, né? Você vê como esse usucapião ele tem aí pelo menos 3 situações que a gente pode usar. Essa que nós falamos para entregar a integralidade, essa situação que você relembrou muito bem, também a possibilidade de retificar essa área nesse sentido. E também acontece também nesse usucapião, você consegue unificar áreas. Então você tem 50% de uma área maior, você consegue transformar numa área só. Também utilizado mais no sul do país. Em São Paulo não é comum, mas no sul, Mato Grosso é utilizado também para unificação de áreas com essa nomenclatura. É interessante esse usucapião. E o Felipe falou que já concorda aí com o registro, né, Felipe? Não, porque assim, na verdade, no registro, né, ele tem uma presunção relativa, né? Então assim, aí, às vezes é uma situação de condomínio que não se verifica, e aí, na verdade, ele está querendo usucapiar ali, ele já ocupa o imóvel todo. Então, assim, seria uma adequação do ato registrário, quase, em que, em vez de constar que ele é titular de 50%, eu vou estar reconhecendo, declarando a propriedade com base na decisão judicial da área total. É que, assim, essa situação que eu estava explicando aí, de uma usucapião de parte, porque, assim, antigamente acontecia muito isso também. O pessoal vende os fundos. Vende o fundo da edícula, assim, então assim, aí já seria um acréscimo pequenininho, né? Não é bem a situação que o senhor está explicando, mas é que eu já peguei alguns casos em que, para tentar resolver esses pequenos acréscimos que venderam ao imóvel, eles promovem a ação e eles descrevem a área que ele já é titular, mais o acréscimo, para que quando venha o mandado do usucapião, já saia a descrição atualizada do imóvel com o acréscimo que ele obteve judicialmente, entendeu? Então, assim, eu até achei que quando o senhor começou a falar, fosse materialização dessa situação, mas são coisas diferentes. Agora, um outro usucapião que eu acho que você vai gostar, Felipe, nós tivemos um encontro no Supremo Tribunal Federal, da TV Justiça, no programa Artigo 5º, e nós conversamos, debatemos esse assunto. E a orientação do Superior Tribunal de Justiça, apesar de ser na TV Justiça que é do Supremo, foi o advogado ou advogada fazer o quê? O uso da nomenclatura, o usucapião de herança, objeto de herança. Por quê? Como é uma questão polêmica e o Judiciário, o Superior Tribunal de Justiça entende que muitos juízes de primeiro grau não se adequaram ou não estão atualizados, criou-se a ideia de ter o usucapião de herança ou objeto de herança como um usucapião específico. Isso ocorreu desde 2018, com a primeira decisão que nós tivemos. Então, hoje é possível usar o nome ação declaratória de usucapião objeto de herança, ou ação declaratória de usucapião de herança, vírgula, conforme enunciado 492 e RESP 1631-859. Por que isso? Porque esse usucapião eu posso usar como tese ou como ação, ele chamaria atenção para os requisitos próprios desse usucapião, que seria a gestão exclusiva e a posse exclusiva, que é a exceção do impedimento que a gente consegue fazer o usucapião e ter sucesso, onde o herdeiro se torna proprietário. Então,
Esse uso capião com um nome específico seria interessante, segundo o Superior Tribunal de Justiça. Por quê? Porque eu conseguiria deixar bem claro que é um uso capião específico de uma situação específica, onde eu preciso ter necessariamente a gestão exclusiva do imóvel e a posse exclusiva. Então fica a dica, pode você usar com o nome da ação e pode você usar como tese, tanto faz. É o tipo de uso capião que eu não trabalharia no cartório, porque o cartório, claro que quem está aqui conosco aqui, a Lilian, o Felipe, são estudiosos, são 10, é um cartório avançado, cabeça boa, né? São nota 1000, mas tem cartório que é um tema polêmico ainda, né, Felipe? É uma situação que é difícil você provar na ata. É simplesmente isso, né? Como que você vai provar através de ata notarial que o herdeiro exerce? É muito subjetivo, é uma questão que realmente dependeria do juiz em loco colher mais matéria probatória para ele chegar à conclusão de que os requisitos que a pessoa colocou para reconhecimento dessa uso capião estão presentes. Que eu entendo que nessa situação seria melhor ela recorrer ao judiciário mesmo, nessa situação específica, né? Porque o cartório vai ter a visão não de escapião, vai ter ação de extinção de condomínio, outros... Ou o próprio inventário, né? Direito às sucessões, né? É totalmente diferente, assim, a visão do cartório nessa situação, de declarar o escapião. É porque, assim, quando o senhor falou, eu entendo que às vezes já até ocorreu uma partilha. E aí está registrado, só que está numa situação que os outros herdeiros sumiram e ele ficou com o imóvel todo, só que no assento registral ele está como um titular de parte também. E aí é uma situação de herança, que aí eu não sei qual seria a modalidade que deveria entrar, se é aquela que o senhor estava falando, de tentar obter a regularidade de 100% da propriedade, né? E ele já tem uma coisa, ou se é essa específica de herança. E cá entre nós, novamente aqui, doutores, até seguindo também o que o Felipe está falando, a Lilian, questões polêmicas, você não vai levar para o cartório. O cartório tem que ser algo pronto. É princípio da legalidade. Questões que são objeto de discussão, de nulidade, discussão doutrinária e jurisprudencial, é ação judicial. Porque aí o juiz ou a juíza vai aplicar o que ele entende necessário em relação à jurisprudência, se é pacífico ou não, ele que vai fazer essa análise subjetiva, né? Então, não leva, caso de uso capião de herdeiro, não oriento levar para cartório, não é ideia, né? Não é ideia central. Muito bom, Felipe. Mais um uso capião, essa eu também queria saber depois do Felipe e da Lilian, se já apareceu no cartório. No extrajudicial também é mais difícil, mas tem a ver. O advogado muitas vezes ele erra, as 5 opções, 6 que são ensinadas na graduação, o advogado já erra, né? Já se atrapalha em relação aos requisitos. Imagine essas espécies mais aprofundadas. Por isso eu acho que é muito difícil aparecer no cartório, porque é a insegurança, né? É a insegurança que nós estamos trabalhando em relação a isso. Outro uso capião que é interessante, que é o uso capião tabular, ou chamado uso capião de convalescença registral. Esse uso capião tabular ou convalescença registral é um uso capião que surge com a edição da Lei 10.931 de 2004. Ele também tem fundamentos no 204 da Lei 6.015 de 73. Também tem aí fundamentos que podem ser usados também. Esse uso capião, ele tem o objetivo de regularizar o chamado puxadinho. Hoje nós falamos muito em direito de laje, que surge até um uso capião de direito de laje, como é falado. Mas esse uso capião, o objetivo dele, eu tive um caso no escritório, e esse caso foi lá do Rio Grande do Sul. O cliente, os requerentes, marido e mulher, eles tinham um imóvel totalmente registrado, só que tinha um pedaço do fundo, que não fazia parte da matrícula dele e nem do vizinho. Era um pedaço de terreno residual, não tinha matrícula. É um vício registral, também é um vício registral. Mas nesse caso, quando nós temos aí uma falha registral, que não é uma falha ampla, o vício registral é uma falha ampla, a falta de registro. Essa falha registral de um saldo residual de área poderia ser objeto de uso capião tabular ou de convalescença registral. Esse uso capião vem do direito português, mas no Brasil também é utilizado. Ainda é muito utilizado no Rio de Janeiro, é muito utilizado também no Rio Grande do Sul e outras regiões. Esse uso capião merece atenção porque é o caso específico que o cliente procura e ele tem um saldo residual que não é dele nem é do vizinho. Se for do vizinho já não dá para usar esse uso capião. Aí teria que ser um outro uso capião, talvez uso capião de vício registral, uma outra situação. A partir do momento que eu tenho uma área, que eu tenho a posse exclusiva dela, e ela não é do vizinho, não é uma área
remanescente do vizinho, mas é uma área residual abandonada que faz parte da minha casa, eu posso fazer esse uso capião. Aqui em São Paulo deu certo um caso, um imóvel lá de Santa Amaro. O que aconteceu? A casa foi construída e o pior de tudo, o alicerce da casa, uma das vigas do sobrado, né? Uma das principais vigas ali que davam sustentação ao sobrado, era justamente nessa área que não tinha registro, nesse pedacinho. O topógrafo fez um serviço muito bacana, ele conseguiu justamente justificar essa área remanescente e nós fizemos o uso capião. Por quê? Porque o sujeito foi atrás desse uso capião? Porque ele começou a sofrer ameaças do vizinho. O vizinho chegou nele e falou, olha, essa área é minha, você vai ter que me devolver, ou você me paga, me dá 100 mil reais, tá tudo certo. Ele foi no cartório pesquisar e percebeu que a área não era do vizinho, era uma área remanescente, não era dele, mas também não era do vizinho. Nessa discussão foi feito esse uso capião específico e deu certo. Então é um caso que deu certo no estado de São Paulo. Nós tivemos outros casos também e nós temos aí pelo menos em andamento nessa ação umas 14 ações. Então é o chamado uso capião tabular ou convalescência registral. É o uso capião para resolver um problema o quê? De áreas remanescentes. Saldo de área, aquela área que não é de ninguém, não a área toda, senão é vício registral. Pegou algum caso assim, Felipe? Lilian? Chegou algum caso ao cartório? Olha, eu já peguei casos assim que, mas houve, falei, foram situações específicas. Um caso que eu peguei foi assim, eram os lotes compridos e na época de Garanaconroia, um vizinho vendeu por contrato mesmo o fundo. Assim, é muito grande esse terreno. Eles venderam o fundo e aí no terreno do rapaz ficou a tira, que era um terreno de forma retangular, e um L no fundo. Mas havia contrato dessa venda da parte dos fundos, né? E aí a posse foi, assim, permissiva, foi murado. Só que aí, se você for ver bem, a matrícula ficou descasada, porque só houve ocupação. Aí foi reconhecida aos capião do pedaço. Eu já peguei esse caso, que o loteamento foi implementado de uma forma e o tracejeado da rua passou na frente da onde estaria idealizado o lote e sobraram essas áreas remanescentes. Só que a solução não foi exatamente, que eu falo, judicial, às vezes o advogado, era essa hipótese, mas o advogado deu outro nome à ação e eles tiveram duas soluções diferentes. Ou eles usucapiram só a área que foi ocupada, porque assim, o que aconteceu? Como a rua ela passou na frente dos lotes, todo mundo seguiu com os muros até a testada da rua. E aí eles ficaram com esse saldo de área a ser ganho, né, a ser reconhecido. E aí ou eles... Acho que alguém está com o meu aberto. O ganho foi assim, eles entraram com a ação ou para reconhecer a propriedade dessa área que sobrou da frente, ou eles descreveram todo o lote e vinha a área total. Qual que é a outra pergunta? Eu esqueci. Esse uso capião que nós falamos aqui, tabular ou convalescência registral, ele é para regularizar essa área remanescente que não é de ninguém. Não, desculpa, eu me confundi aqui nas explicações. É o seguinte, concordo que deveria haver uma uso capião, porque assim, às vezes a pessoa tem uma área e a área está com a descrição precisa. Aí a pessoa pode utilizar, às vezes, o procedimento de retificação de área. Só que o procedimento de retificação de área é um procedimento que, às vezes, visa só a corrigir os rumos, a descrição do imóvel, que às vezes tem uma descrição precária. Quando envolve ganho de área, aí precisa de uso capião, porque ele está adquirindo propriedade. Então, faz sentido, sim, que tenha ação própria para reconhecer uso capião desses ganhos de área, né, remanescentes, assim, que o senhor está explicando. Então, o Cauê vai até comentar aqui. Entrou numa extrajudicial, acho que se aplicaria esse caso que o senhor falou, mas a pessoa entrou como extraordinária. Ah lá, tá vendo? Você vê como é legal aprofundar os estudos, né? O cartório hoje, o que o cartório pode fazer? Até uma nota devolutiva, poderia ser utilizado também o uso capião tal, né? Acho que justifica, a nota devolutiva fica bem fundamentada, né, doutoras? Então, eu nunca peguei com essa nomenclatura, já peguei assim, manejado de outras formas. E às vezes até sobra do lote. Você pega a planta originária, aí você vai ver que às vezes o terreno do cara ficou no fim da rua
E aí tinha lá, antigamente, na planta, uma mata verde que ninguém ocupou, que não ficou com destinação, às vezes, e aí está ocupando aquilo lá, e é uma área remanescente. Aí, às vezes, ele entra com a ação e tem até quem está, que é o loteador antigo lá, é uma área residual que sobrou do próprio implantação do loteamento. Eu vi muito que poderia ser isso também. O caso que nós tivemos extrajudicial é exatamente isso que o Felipe está comentando. Foi feita a inscrição do loteamento, no loteamento lá do 6º registro de São Paulo, e aí, enfim, foram abertas as matrículas no primeiro cartório, depois as pessoas foram regularizando, e aí ficou pendente um corredor lateral da casa que não estava integrante na matrícula. A princípio, quando eu comecei a analisar o título, me surgiu a dúvida se não seria o caso de retificação diária para a apuração da remanescente, até porque a matrícula daquele imóvel já estava em nome dos requerentes, de parte do imóvel, na verdade, né? E aí a pessoa apresentou toda a documentação, veio planta, veio memorial, veio tudo, justamente para ingressar com o usucapião somente de parte do lote que sobrou na época de que foi escrito o loteamento em cartório. E o procedimento prosseguiu, tá quase encerrando em cartório, inclusive. Oh, que legal. Vai ser um caso daquele que, quando, né, da conclusão, vai ser encerrada a matrícula e aberta uma nova com o registro correto da área que foi apurada. Essa questão do encerramento da matrícula também é importante quando o advogado coloca na peça, né, Torres? É importante encerrar a matrícula. O cartório não vai errar isso, ele sempre vai fazer de forma correta. O cartório, eu falo que dentro dessa situação, mais bem preparado é o cartório. Dificilmente o cartório erra. Não é puxando sardinha para o cartório, mas é uma realidade, né? O cartório é muito prático. Dá, não dá, mas ele fundamenta bem. A população brasileira reclama muito do cartório, mas dentro desse cenário é quem faz um serviço normalmente mais completo, né? Presta um serviço de qualidade. Mas é interessante esse usucapião. Por quê? Porque esse usucapião ajudaria, no usucapião judicial, a entender que é uma área remanescente. E no caso do usucapião extrajudicial, poderia ser trabalhado muito bem com uma tese, né? Uma tese para ajudar o cartório. Não é todo cartório que é que nem os doutores, estudiosos, né? Que aprofundam os estudos. Nós sabemos que tem cartório de interior que muitas vezes deixa a desejar em relação à parte intelectual, por falta de estudar, se atualizar. Então, é um fundamento bem interessante. Você vê que quase tudo o Felipe já fez ali no cartório, a Lilian, né, o Cauê. Por quê? Porque é um cartório. Eu costumo dizer que São Paulo, por isso o povo gosta muito do estado de São Paulo, né? Porque aqui parece que a gente sofre muito, depois você aprende rápido, né? Pega as coisas, parece que é porrada toda hora, né? E um cartório no interior talvez a coisa é mais lenta, mais leve, e por isso eu imagino que praticamente quase tudo já passou na mão do cartório, ou passa, né? É uma realidade. Ainda mais São Bernardo do Campo, que é uma área gigantesca, né? Gigantesca e com vários problemas locais, não é verdade? Inclusive com esses temas polêmicos que eu estou te falando. Tem área de represa, em que a edificação ela é fiscalizada, a área que é considerada rural também, mas que não tem aquela vocação rural, né? Tem muitas áreas que agora a prefeitura que é atuante na questão de regularização de imóvel de favela, essas coisas também. Então, a gente acaba pegando uma diversidade muito grande de atos a praticar. E foi o que eu imaginei mesmo, que essa usucapião, na prática, como eu te falei, às vezes a pessoa maneja a ação no judiciário e o que acontece? Qual que é o resultado final dessa ação? Ela vai ter o imóvel dela retificado com acréscimo de área. É como se fosse uma retificação, né? Só que ela não visaria ganhar, a retificação extrajudicial, ela não visa o ganho de área, ela só visa arrumar a descrição do bem. Nesse caso, não há um ganho efetivo de área. Portanto, precisa dar o usucapião, porque ele está adquirindo território, né? E não é de umas formas originárias de aquisição naturais. Por exemplo, a cessão, a avulsão, que a pessoa tem um acréscimo físico. É uma área residual da implantação do loteamento ou da configuração da ocupação do solo, né? Que foi acontecendo, ou até da implantação da infraestrutura. Foi um caso que eu peguei, que a rua, a prefeitura, ela passou o tracejado da rua longe da onde estaria a configuração do lote. E aí ficou essas áreas remanescentes. E eles resolveram dessa forma. Ou ele entrou com o usucapião da área que é remanescente para depois fazer a unificação, ou descreveu a área toda e pediu para o usucapi, levando em consideração a área que ele já é titular, mais o acréscimo. Agora, outro usucapião também interessante, não sei se os doutores já ouviram falar,
também é o uso capião paroquial. Esse uso capião também é pouco utilizado, mas foi uma das formas que a Igreja Católica, em Aparecida do Norte, utilizou para regularizar alguns imóveis. Os doutores já ouviram falar desse uso capião? Esse uso capião paroquial é um uso capião que é muito comum em regiões que têm muitas propriedades da Igreja Católica, ou também vinculadas a outras religiões, né? Esse uso capião paroquial, em Aparecida do Norte, que é aquela cidade que tem o santuário da Aparecida do Norte, ele foi utilizado e conseguiu regularizar algo em torno, acho que, de 40 imóveis. Bem interessante esse uso capião. Só para fechar em relação ao uso capião de prevalecência, ou tabular ou convalescência registral, 10 anos após o lapso temporal. O uso capião paroquial, ele está previsto nas ordenações filipinas, ele é antigo esse uso capião. Ele tem, de diferente dos outros, um requisito apenas. Eu preciso ter 5 anos de posse. Está pacificado, existe uma discussão se era 10 anos ou 5, está pacificado que é 5 anos de posse. Posse mansa, pacífica, como qualquer uso capião tem que ter. É um pressuposto único para todos os capiões. Mas esse uso capião hoje ficou pacificado que é 5 anos e eu preciso provar que a origem desse imóvel é paroquial. Os doutores sabem disso que trabalham no cartório, nós temos a certidão paroquial, que é o registro mais antigo que a gente pode localizar de um imóvel, que é um registro, nós vamos localizar, inclusive em alguns estados, até alguns apontamentos, como sepultamento de pessoas, né? Tivemos um caso, que até acho que cheguei a comentar também lá na palestra, é um caso que os empreendedores construíram um conjunto de sobrados, vários sobrados, mas todo mundo desistia. Pouco tempo depois desistia do negócio. E desistia do negócio por quê? Porque existia um boato na cidade, em Cotia, que ali era uma região era uma região que tinha fantasma. Um negócio, né, que tem gente que acredita, tem gente que não acredita, se é o Padre Quevedo, não acredita. Mas fato que muitas pessoas desistiram. Faziam distrato ou faziam ações, distribuíam pouco tempo depois ações de rescisão de contrato, porque queriam desfazer o negócio, independente se tinha fantasma ou não. Então, nós descobrimos, com essa pesquisa registral, que tinham averbações na certidão paroquial, que ali foram sepultados, pelo menos ali, alguns corpos, né? Então, a certidão paroquial é interessante para objeto de estudo, porque você consegue até localizar um cemitério, não digo fantasma, mas um local que tem o sepultamento de alguém, você consegue localizar. Essa certidão paroquial que você tem um pouco mais de dificuldade de localizar, mas consegue, ela é a certidão que vai provar que esse imóvel tem origem da Igreja Católica, ou seja, ele foi ou é da Igreja Católica, e você conseguiria sim encurtar o caminho, deixando de utilizar talvez outra opção de uso capião, como o extraordinário, o ordinário, utilizando o uso capião paroquial. Em São Paulo, no estado de São Paulo, nós tivemos o quê? O caso em Aparecida do Norte, lá no município de Aparecida do Norte, e tivemos um caso também em Tanabi, interior de São Paulo também, que foi regularizado o imóvel através do uso capião paroquial. Esse uso capião, a regra é 5 anos de posse. Tinha algumas discussões, se era de 10, se era 15, 5 anos de posse. Está pacificado. Ele é doutrinário jurisprudencial, mas tem a fundamentação nas ordenações filipinas, uma fundamentação inclusive antiga. E também tinha evidências no Código de 1916 também. É um uso capião utilizado, hein? Ainda hoje é utilizado. Já ouviu falar sobre esse, Felipe? Já, Lilian? Não, mas é sabido que a igreja fazia controle, né, de natalidade e também de propriedade, né. Até que o pessoal, às vezes, botava fogo nas igrejas, onde havia um controle ali, né, fazia, às vezes, da função do cartório muito antigamente. O que eu já peguei curioso, assim, que poderia compartilhar com os doutores é o seguinte: em São Bernardo, ali na região da Capela Santa Filomena, aquele imóvel foi adquirido pela igreja através de escapião, porque a capela mesmo, né, havia uma discussão com a prefeitura, né, porque, assim, aquela praça, embora era considerada área pública, na verdade, quem cuidava daquilo lá era a igreja, né, e tudo aquilo lá era mantido pela igreja, há muitos, muitos anos. E aí, assim, a discussão era, não, a área dos capítulos é só o templo, é a capela. E aí a igreja falava, não, a área dos capítulos é a praça toda, porque tudo de tudo isso aqui. Tudo faz parte do meu domínio aqui. No final das contas, foi reconhecido lá a usucapião da igreja, mas foi um usucapião extraordinário, e abri a matrícula praticamente da área toda da praça, em nome da igreja, e a representatividade da igreja é uma coisa curiosa, que, assim, vem lá do Vaticano, umas duas papais, e vai vindo a organização
do pessoal jurídico, vamos dizer assim, da igreja é por mitras, né? Mitra de Cesana. E aí o registro fica assim, foi um caso diferente que eu tive que enfrentar e que foi reconhecido aos campeão com a mitra de Cesana de Santo André, que representa a Igreja Católica aqui na região, no caso específico da Católica Santa Filomena, em Santo André, em São Bernardo. Então, eu fiz o registro lá. É legal também se deparar com essas coisas. Outra coisa que é legal aqui em São Bernardo, que eu já peguei, é o seguinte: aqui foi região de imigração. Então, existem áreas que a origem registrária são núcleos coloniais, que são áreas que, na época, se destinava para a recepção dos imigrantes da Itália, imigrantes de onde era de no público da União. E isso foi repassado aos particulares ao longo do tempo. Então, quando entra com os campeão e é notificado lá a União, às vezes vai pegar um procurador que vai pegar a tese que o imóvel é da União. E aí tem que se discutir que não, ao longo do tempo, isso já foi repassado por particulares, como se fosse a desafetação ali que a gente estava comentando logo no início da aula, da possibilidade de buscar bens públicos e não afetos, talvez, assim, no caso, né, que não tenha destinação pública. E nesse caso aí eu já peguei algumas áreas em São Bernardo em que a origem registrária era esses núcleos coloniais que foram instituídos na época. Mas todos eles, assim, a precedência ocorreu, né? Mas houve discussão, alguns casos se prolongou até o conhecimento da propriedade. Você vê, o assunto ele é muito interessante porque é histórico, né, Felipe? É muito legal, né? Essa parte histórica, onde a Igreja Católica iniciou o procedimento de registro, é muito bacana, né? Nunca foi como... Na verdade, era bem diferente do que era hoje, né? Inclusive, o cartório passava de pai para filho, né? Hoje, o que nós temos dentro do sistema registral é muito bonito, perto do que já foi, né? Agora, outro campeão aqui interessante também, que ganha uma nomenclatura, a partir de duas ações do Rio Grande do Sul, foi o uso capião predial ou de apartamento. Nós já tínhamos falado sobre esse uso capião em relação à sua tese, a possibilidade de poder fazer uso capião de vaga de garagem e uso capião de apartamento. Mas a partir do momento que nós tivemos duas ações procedentes no Rio Grande do Sul com essa nomenclatura, então nós ganhamos uma nomenclatura nova, isso algo em torno de 8 anos. Uso capião predial, uso capião de apartamento, conforme RE 305.416. Ou seja, virou nomenclatura de uso capião. Interessante também, hein? Mais um uso capião para a gente anotar. Esse uso capião de apartamento, na verdade, seria tese ou ação, nome da ação. Então eu posso trabalhar como tese, nomenclatura de tese ou nomenclatura de ação. Esse uso capião seguiria, sim, os requisitos do 183 da Constituição Federal. 5 anos de posse, hein? 5 anos de posse, conforme a decisão que nós temos no Rio Grande do Sul. Mais um uso capião interessante aqui é o uso capião preliminar. Esse também pode ser que o Felipe queira comentar alguma coisa, ou a Lilian. Esse uso capião preliminar, ou preambular, que é o nome dado diante das decisões que nós tivemos também no Rio Grande do Sul, Paraná e também no estado de Tocantins. Esse uso capião preambular é um uso capião conhecido como jurisprudencial e doutrinário, e o objetivo desse uso capião é unificar áreas. Eu vou pegar duas matrículas e vou transformar numa área só. Por isso, preambular, eu vou unificar 1, 2, 3 matrículas numa só. Também pode ser utilizado como ação ou pode ser utilizado como tese. Também é conhecido, hein? Também é interessante esse uso capião. Outro uso capião que eu queria falar com todos aqui é o uso capião de bem imóvel público desafetado. Isso é uma realidade. Nós falamos aqui no início da aula da possibilidade de fazer o uso capião de imóveis públicos, que até então aprendemos na graduação que não, está na Constituição, não pode, é impossível, é um absurdo. E não é bem assim, depende da destinação social. Só que nós temos alguns casos no Brasil que já, de fato, está pacificado. E entre esses casos das possibilidades de fazer uso capião, de fato, o uso capião de imóvel público desafetado. Então, quando você assume uma possibilidade de fazer uso capião de um imóvel público e você tem a certeza que já foi desafetado, o ideal, sim, é usar a nomenclatura completa, ação judicial de uso capião de imóvel público desafetado. Já chama a atenção do julgador, né? Já chama a atenção do cartório em relação a isso. Isso acontece graças às jurisprudências atuais. Nós temos pelo menos aí já uns 50 julgados nesse sentido, sobre a possibilidade de uso capião de imóvel público desafetado. Tá caindo pé d'água. Tá chovendo aí também, gente? Tá caindo pé d'água aqui. Então, uso capião... Bastante, né? Pé d'água. Corri fechar a janela. Tá
Tá caindo até raio aqui, mas tá bom, estamos protegidos. Então, o uso capião... Fala, Felipe. Aqui, voltando no capião de apartamento, uma dúvida de um caso prático que a gente está no cartório. Uso capião de um apartamento, extrajudicial, em tese seria o síndico se pronunciar a respeito. Só que quem está usucapindo é a síndica. Não tem subsíndico. E a única pessoa do conselho é a irmã da síndica. Aí a gente olha e fala, nossa, convocar uma assembleia, como é que a gente vai resolver essa anuência? Só complementando o que a Lilian colocou sobre esse caso, e aí a irmã faz parte do conselho e a administradora forneceu uma anuência expressa. Porém, até onde essa anuência é válida? É difícil, hein? Então, no âmbito administrativo é muito ruim você enfrentar esse tipo de questão, porque é muito claro que a promoção dessa ação do campeão, e assim, o leigo entende que há uma certa parcialidade, né? E aí fica difícil as questões que o cartório tem que enfrentar no âmbito administrativo de reconhecer a propriedade, né? É uma situação complicada essa, hein? Essa é o tipo de situação que talvez tenha que ser resolvida no judiciário mesmo, até para tirar a responsabilidade do cartório, né? Exatamente, aí senão depois o cartório ainda vai ser conivente com alguma situação, e sendo que às vezes ele só está cumprindo requisitos que às vezes estão presentes, mas às vezes é melhor a pessoa ter a afirmação desse tipo específico de campeão, né, na casuística do judiciário. Se livrando de qualquer situação. É difícil, né? O cartório imagino que apareça de tudo também, né, doutores? De tudo aparece, né? Hoje em dia, o uso capião extrajudicial, mal divulgado do jeito que foi, cheio de cursos falando que a advocacia extrajudicial vai se tornar milionário, que você não precisa mais ir no fórum, que é um boato estranho, um boato desse sentido. Aí faz com que o advogado e a advogada mal preparado faça o quê? Tudo é extrajudicial, porque ele ganhou, né? Ele colocou na cabeça essa ideia que tudo é extrajudicial. E aí, muitas vezes, acaba atrapalhando o cartório com questões... Você vê, é um caso polêmico, uso capião de apartamento, onde tem aí... A única pessoa que assina uma declaração é a subsíndica, né? Ou seja, um caso totalmente complicado para se resolver no cartório. E muitos advogados e advogadas querem que o cartório resolva isso. É difícil, né? E dá facilmente para piorar essa situação. Imaginando alguém que tem um apartamento do corredor até chegar ao apartamento dele. Aí ele resolve dar a porta no lugar. E usa o corredor. Entendeu? E a pessoa às vezes vai fazer um estudo e identifica uma situação que ele, acho que dá para entrar com esse campeão. É bem possível desse tipo de coisa aparecer no cartório, pelo reconhecimento extrajudicial aí do banco e do banco do condomínio. Sendo que às vezes nem reflete sobre as questões que isso vai implicar no registro, que vai mudar a área comum, todas as unidades, a viabilidade desse pedido, entendeu? Então, assim, a gente acaba ficando umas coisas muito doidas mesmo. Estou falando que a gente pegou essa situação, mas alguns grupos até apareceu um dia. Mas eu imagino que isso esteja acontecendo também por causa desses cursos, viu, doutores? É muito curso, fique milionário com a advocacia extrajudicial, 5 dígitos, 10 dígitos. O advogado que não tem experiência advogada, que não é da área, tudo ele quer levar para o cartório, porque ele acha na cabeça dele ou dela que o cartório tem que resolver, tem que registrar. Então, esses cursos, eu falo mal desses cursos, mas eu falo mal por causa disso, porque atrapalha a vida do cliente, dos advogados que não fazem essa... Oi, Felipe. É o Renê, tá com o áudio aberto. E isso acaba influenciando muitos colegas em seguros a tudo levar para o cartório. Como aconteceu com o Dr. Rodolfo aqui. O cliente exigiu, não, tem que levar no cartório, viu? Não, a gente já tem, vamos tentar no cartório. Mas por quê? Porque fica vendo, às vezes, uma reportagem, algum assunto, algum artigo falando da advocacia extrajudicial, só que é uma advocacia sem juízo, eu falo. Por que sem juízo? Porque vamos empurrar para o cartório tem que resolver. E não é assim. Tem que ter uma análise preliminar para levar para o cartório. E é isso que está faltando pelos advogados, né, doutores? É isso que está faltando. Deixa eu ver, alguém pediu para falar? Pode falar. Com uma situação também que estão querendo entrar com o campeão extrajudicial, onde tem uma senhora, ela era casada, o sogro faleceu e deixou um imóvel
onde parte desse imóvel, ou seja, 50% dele, está num testamento que não foi aberto. E nesse testamento sabe-se que os filhos dessa senhora que ficariam com 50% do que o avô tinha. Acontece que não querem abrir o testamento, o ex-marido não quer saber do imóvel, não foi feito nenhum documento e essa senhora é quem paga todas as despesas e quem tem mando sobre o imóvel. Então ela quer entrar com o uso capião extrajudicial, né? E pediu para que fizesse uma análise de se é possível e como seria feito esse uso capião. Mas você vê, Renê, né? Renê, você vê como o cliente, ele acaba obtendo informações, no YouTube também, né, gente? Informações extrajudicial, resolva lá. Me parece, pelo que você está falando, que é um caso de uso capião de herdeiro, de herança, ela tem a gestão exclusiva, né? Ou seja, é um caso que muitas vezes nós temos que fugir do cartório. Não fugir do cartório, porque o cartório conhece muito bem o assunto. Eu acho que se tem alguém estudioso dos operadores de direito, é o pessoal que trabalha em cartório. São os mais, inclusive. Mas muitas vezes você vai levar no cartório algo que eles não consigam registrar em virtude da legalidade, né? Então, é algo que você tem que buscar no Poder Judiciário. Porque entra numa jurisprudência nova, questões objetivas, subjetivas, inclusive. Então, é algo que às vezes o cliente... Virou isso, né, gente? Olha, eu quero ir no cartório extrajudicial, porque o cliente escuta muita coisa, quando ele chega até o advogado, advogada, ele já tem um convencimento sobre aquilo. Mas, pelo que você está falando aqui, é o caso específico de levar para o judicial. Felipe, Lília, quer comentar? Começou a fugir um pouco da linha, a gente já procura um advogado e vai para o judicial. Pronto. Olha lá. Assim, às vezes deveria também avaliar quanto tempo ela está nessa situação. Porque, por mais que saiba desse testamento e inventário não aberto, às vezes o lapso de tempo que ela já está ocupando o imóvel já se sobrepõe ao direito dos demais, né? Então, às vezes, né, até daria para analisar esse pedido não é extrajudicial, mas vai depender da particularidade, de examinar todos os documentos e a pessoa também não pode omitir os documentos do cartório. A gente tem que qualificar tudo para que a gente tenha uma solução que seja segura para todas as partes. E se for imaginar na notificação de todos os envolvidos, quantos herdeiros vai ter que notificar, quantos vão ter que dar ciência, a despesa que vai ter com isso, será que vale a pena pelo extrajudicial? Às vezes, o tempo que vai levar para notificar, até que seja por edital, vai levar mais tempo no extrajudicial do que se fosse no judicial, que o juiz consegue suprir algumas vontades. E nesse meio todo, entre essas notificações, pode aparecer alguma impugnação por parte de algum dos herdeiros. Também pode. Ou futuramente uma ação de nulidade também. E aí foge totalmente da ideia do usucapião extrajudicial, né? Primeiramente, se não há lide, consegue prosseguir pela via extrajudicial. Mas isso pode surgir no curso do procedimento. No caso, ela está nessa situação há mais de 25 anos. E os filhos não querem saber e falaram que inclusive da anuência do que ela quiser. E o ex-marido, a mesma situação. Pensar no uso capião judicial em extraordinário, talvez com a tese do uso capião de herança, ou usar o nome uso capião de herança, objeto de herança, mas é o caso de uso capião judicial, hein? Tem aqui a opinião do Felipe, da Lília, que não são fracos não no assunto, hein? Fica a dica aí, esse negócio do cliente impor, não, eu quero tentar ali primeiro, isso está acontecendo muito, por quê? Porque as informações ficaram... O Júlio talvez tenha caído lá, né? Estava chovendo, pode ter tido algum problema de internet. Vou esperar um pouquinho aqui. Deve ter sido por causa da chuva, né? Exatamente. Aqui não tá chovendo bem fraco.